Os Houthis acreditavam estar seguros em bunkers profundos, protegidos por camadas de concreto e terra. Estavam enganados. Em 25 de março de 2025, os Estados Unidos da América liberaram o bombardeiro Stealth B-2 Spirit, projetado para penetrar o planeta, armado com bombas GBU-57 destruidoras de bunkers. Ele não apenas mirou nos rebeldes no Iêmen, mas também enviou um aviso direto e brutal para Teherã. Nem os esconderijos mais profundos estão seguros. Não foi apenas retaliação, mas uma onda de choque precisa em um jogo de alto risco sobre as ambições nucleares do Irã. Com as negociações à beira do colapso, a mensagem é clara: coopere ou será soterrado. Então, como o B-2 transformou fortalezas subterrâneas em túmulos? E que mensagem ele realmente entregou ao Irã? Vamos desmembrar isso. Para começar, um pouco de contexto. Os Houthis são um grupo político religioso armado que defende a minoria muçulmana xiita Zaidi do Iêmen. Eles afirmam abertamente fazer parte de um eixo de resistência liderado pelo Irã contra Israel. Os Estados Unidos da América e o Ocidente, junto com grupos armados como o Hamas e o Hezbollah libanês. Os Estados Unidos da América têm realizado atividades antiterrorismo no Iêmen desde o começo do conflito entre Israel e Hamas, em outubro. Em 2023, os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, começaram a atacar Israel com drones e mísseis, apoiando o Hamas. Em seguida, focaram nos navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Adén. Os Houthis alegaram ter como alvo navios destinados a Israel como parte de um bloqueio. Mas sua campanha perturbou severamente o comércio global, muito além desse objetivo. Até abril de 2025, eles atacaram mais de 250 navios comerciais e militares no Mar Vermelho. O resultado? O tráfego marítimo na região entrou em colapso, com o volume de navios no Golfo de Adém, ao sul do Mar Vermelho, em queda. 70% em relação a 2023, conforme dados de envio da Clarkson Research. Estados Unidos da América e Reino Unido iniciaram ataques aéreos contra alvos Houthi no Iêmen, em janeiro 2024, no que o então presidente Joe Biden chamou de resposta direta aos seus ataques no Mar Vermelho. No entanto, o novo presidente Donald Trump decidiu que os Estados Unidos da América não estavam fazendo o suficiente, e em março de 2025, ele autorizou uma nova e intensificada onda de ataques aéreos contra alvos Houthi. O Comando Central do Exército dos Estados Unidos da América, Comando Central, não forneceu detalhes sobre suas atividades atuais no Iêmen. Contudo, o presidente Donald Trump anunciou um acordo para cessar os ataques aéreos americanos contra alvos Houthi em troca do fim dos ataques ao transporte comercial. Uma jogada que pode ser um ponto de virada na crise do Mar Vermelho. Em 24 de março de 2025, 4 aeronaves militares dos Estados Unidos da América despertaram o interesse daqueles que acompanham de perto o conflito, ao iniciarem uma jornada dos Estados Unidos sobre o Oceano Pacífico. Um integrante do grupo teve uma emergência em voo e foi desviado para a base conjunta Pearl Harbor-Hickam, em Honolulu. Os 3 restantes, apoiados por 4 tanques KC-135, sinais de chamada BUZZ-31 a 34, pré-posicionados da base da Força Aérea de Anderson, em Guam, para a Base Real Força Aérea Australiana Amberley, em Queensland, seguiram viagem. Sob militar, assume responsabilidade pela separação de aeronaves, o militar assume responsabilidade pela separação de aeronaves. Pitch 11 e 12 voaram juntos sob um único controle de tráfego aéreo, enquanto Pitch 14 voou sozinho. Horas mais tarde, mais aeronaves partiram dos Estados Unidos da América para Diego Garcia pela mesma rota. Uma instalação altamente secreta situada em uma ilha remota no arquipélago de Chagos, parte do território britânico do Oceano Índico. A soberania da ilha é disputada por Maurício. Em 2024, o Reino Unido assinou um 99 anos com Maurício para garantir a instalação militar conjunta do Reino Unido e Estados Unidos da América. Está localizado aproximadamente a 4,72 quilômetros a noroeste da Austrália, 1,795 quilômetros a sudoeste da Índia e 3,5 quilômetros a leste da Tanzânia. A construção das instalações militares na ilha começou nos anos 70 e foi importante na Primeira Guerra do Golfo. Em 1991, a invasão do Afeganistão em 2001 e a invasão do Iraque em 2003.
Diego Garcia é capaz de hospedar bombardeiros B-2 Spirit com um porto de águas profundas, uma longa pista e instalações de comunicações via satélite. Imagens de satélite revelaram 6 bombardeiros B-2 Spirit na base, fato posteriormente confirmado pela Força Aérea dos Estados Unidos da América. Os bombardeiros furtivos T-2 Spirit são aeronaves tripuladas de baixa observabilidade, capazes de entregar munições convencionais e nucleares. Eles simbolizam um progresso notável na tecnologia de aeronaves, sendo um marco crucial no programa de modernização de bombardeiros americano. Eles permitem que a Força Aérea entregue rapidamente um grande poder de fogo globalmente. A tecnologia Stealth combina redução de assinaturas infravermelhas, acústicas, eletromagnéticas, visuais e de radar. Isso permite que eles penetrem nos sistemas de defesa aérea mais avançados do adversário sem serem detectados, ameaçando alvos valiosos antes inacessíveis. Os B-2 Spirits têm um alcance sem reabastecimento de aproximadamente 6.000 milhas náuticas e são apoiados por tanques de reabastecimento como o KC-135. Desenvolvido principalmente pela Northrop Grumman Corporation, o B-2 tem envergadura de 52,4 metros e produz 7.843,5 kg de empuxo por motor. Com 21 metros de comprimento e uma tripulação de 2 pilotos, a aeronave pesa 160 mil libras e pode decolar pesando até 152.755,5 kg. Estima-se que cada unidade de munição custe cerca de 2 bilhões. Estima-se que existam 19 na ativa atualmente. Portanto, os 6 em Diego Garcia representam cerca de 1/3 da frota e um significativo comprometimento de recursos. Relatórios iniciais sugeriram que os bombardeiros B-2 Spirit estavam carregando a AGM-158. Joint Air-to-Surface Standoff Missile significa míssil de espera conjunto de ar para a superfície. Este é um míssil de cruzeiro de longo alcance e precisão, desenvolvido pela Lockheed Martin para a Força Aérea dos Estados Unidos da América, projetado para atingir alvos de alto valor e bem defendidos a distâncias significativas, usando tecnologia stealth, precisão, orientação e uma ogiva poderosa. Esses mísseis foram usados pela primeira vez em combate em abril de 2018, durante ataques ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Bazar, na Síria, em outubro de 2019. Eles foram usados em operações visando o líder do Estado Islâmico do Iraque e Síria, Abu Bakr al-Baghdadi, que se matou após ser encurralado em uma caverna. O míssil possui uma estrutura de baixa visibilidade para evadir a defesa aérea, assim como os aviões B-2. Ele também possui um sistema de orientação avançado que permite que ele penetre em redes densas de defesa aérea. No futuro, ele terá um link de dados de armas para correções de curso pós-lançamento, essencial para alvos móveis. O míssil tem 4,20 e 6 metros de comprimento, 0,55 metros de diâmetro e 0,45 metros de altura. Possui 2,7 metros e 1.023 kg. O HM-158 é equipado com uma ogiva de penetração e fragmentação WDU-42B de 432 kg, projetada para destruir alvos endurecidos, como bunkers e estruturas reforçadas. É impulsionado por um 370 km/h. Seu sistema de orientação usa navegação inercial, sistema de navegação inercial e posicionamento global, sistema de posicionamento global. Para orientação terminal, o míssil usa um buscador de infravermelho que compara a imagem real do alvo com imagens de referência pré-armazenadas. Ele pode armazenar modelos 3D de direcionamento de até 8 alvos, alcançando um erro circular provável de até 3 metros. Esses mísseis podem ser disparados de várias aeronaves, incluindo o B-2 Spirit B-1, B-Lancer B-50 e 2H Stratofortress F-15, R Strike Eagle, uma variedade de F-16 e potencialmente o F-35 Joint Strike Fighter. O B-2 pode carregar até 16 desses mísseis, mas o B-1B pode carregar até 24, sendo a aeronave principal para lançar essas ogivas. No entanto, relatórios posteriores sugeriram que os B-2S estavam na verdade carregando 30.000 libras de Guided Bomb Unit, 57 Massive Ordnance Penetrators, ou Massive Ordnance Penetrators. Se confirmado, será o primeiro uso dessas munições em combate.
Com 6 metros de comprimento e mais de 12 toneladas cada, o B-2 é a única aeronave capaz de transportar essas ogivas, com uma carga máxima de 2. Há poucas informações públicas sobre as capacidades do Missile Massive Ordnance Penetrator, mas seu apelido de Precision Bunker Buster oferece algumas pistas sobre suas especificações. Ele é projetado para atingir alvos profundamente enterrados e fortificados. Os mísseis têm um grande fusível inteligente que detecta quando não está mais penetrando massa, e alcançou um vazio, revelando uma instalação subterrânea. Isso é vital porque, com alvos subterrâneos profundos, a eficácia depende não apenas de acertar o alvo certo, mas de detonar a ogiva no momento ideal após enterrá-la no chão. Mesmo quando a inteligência sobre o layout exato do bunker é limitada, o Guided Bomb Unit 57 Massive Ordnance Penetrator é projetado para penetrar profundamente até 200 pés. O explosivo combina 4.590 libras de AFX, 757 e 752 libras de PBXN 114, com ambos os explosivos ligados por polímero, otimizados para detonações controladas em espaços confinados. Desde 2015, a Boeing, principal contratante do míssil, podia entregar ao menos 20 bombas anualmente à Força Aérea dos Estados Unidos da América. Acredita-se que os Estados Unidos da América possuem um pequeno arsenal. Há também relatos de que uma nova instalação está sendo construída em Oklahoma para triplicar ou quadruplicar a produção anual. Fontes oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos da América negam o uso de bombas Massive Ordnance Penetrator contra os Houthis no Iêmen. Embora os bombardeiros Stealth B-2 tenham sido usados em operações, críticos sugeriram que o uso de munições Massive Ordnance Penetrator contra os Houthis seria um desperdício de recursos no Iêmen, embora os Houthis tenham alvos subterrâneos. Em 2017, relatou-se que os Houthis construíam novas instalações militares 15,2 metros abaixo do solo. Enviar os B-2s, capazes de carregar destruidores de bunkers, vai além de apenas combater os Houthis. Também envia uma clara mensagem aos apoiadores dos Houthis, especialmente o Irã. Pode não ser coincidência que os B-2S foram implantados na região durante as negociações dos Estados Unidos da América com o Irã sobre seu programa nuclear. Trump teria dito em abril que se as negociações com o Irã fracassarem, o país estará em grande perigo. O Irã é considerado um estado limiar nuclear. Acredita-se que, embora não possuam armas nucleares atualmente, eles têm as tecnologias necessárias para construí-las. Relatos apontam que eles possuem um estoque de urânio altamente enriquecido, suficiente para várias armas de destruição em massa, com pouco enriquecimento adicional necessário. O Irã sempre afirmou que seu programa nuclear é pacífico e permitido por sua adesão como Estado não nuclear no Tratado de Não Proliferação Nuclear. Segundo este tratado, 9 países no mundo possuem armas nucleares. Os Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. Israel, Índia, Paquistão nunca assinaram o Tratado de Não Proliferação. A Coreia do Norte assinou, mas se retirou em 2003. A Coreia do Norte realizou testes nucleares recentemente, incluindo um dispositivo termonuclear em setembro de 2017, com um rendimento estimado em aproximadamente 250 quilotons. A bomba lançada em Hiroshima era de apenas 15 quilotons, e a que destruiu Nagasaki era de 25 quilotons. O Irã iniciou um programa clandestino de enriquecimento de urânio no final dos anos 80, após assinar o tratado em 1968. Importou equipamentos e materiais-chave da China e do Paquistão. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Irã executou projetos secretos para desenvolver e testar armas nucleares, conhecido como Plano Ahmad. O plano, descoberto em 2002, iniciou anos de diplomacia e pressão para conter o programa nuclear iraniano, enquanto o país acumulava grandes estoques de urânio enriquecido. A diplomacia e as sanções culminaram em 2015, quando o Irã e 6 potências mundiais concluíram o Plano de Ação Conjunto Global. O objetivo era restringir as atividades nucleares do Irã e aumentar a transparência em torno delas, monitoradas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Porém, em 2018, durante seu primeiro mandato, o presidente Trump retirou os Estados Unidos da América do acordo.
citando a falta de transparência do Irã sobre seu programa nuclear e criticando o acordo por não conter seu programa de mísseis ou financiamento a grupos militantes como os Houthis no Iêmen, Washington reimpôs sanções e tomou medidas para conter as vendas de petróleo do Irã. Desde então, o Irã começou a diminuir ainda mais a conformidade e em 2020 anunciou que não observaria mais nenhum limite estabelecido pelo acordo. As atividades nucleares do Irã aceleraram ainda mais após o assassinato de Mohsen Fakhrizadeh em novembro de 2020. Biden prometeu retornar os Estados Unidos da América ao Plano de Ação Conjunto Global quando assumiu o cargo em janeiro de 2021. Mas as negociações falharam, pois o Irã exigiu maiores garantias de que os Estados Unidos não se retirariam novamente do acordo. A Agência Internacional de Energia Atômica encerraria sua investigação sobre partículas de urânio produzidas pelo homem encontradas em locais não declarados no Irã. As negociações foram ainda mais prejudicadas pela forte repressão do Irã aos protestos no outono de 2022, associado à morte de Mahsa Amini sob custódia policial e seu apoio à Rússia na guerra na Ucrânia. Quando o presidente Trump iniciou seu segundo mandato em janeiro de 2025, ele e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estavam alinhados em confrontar o Irã como apoiador do Hamas na guerra em Israel. Os bombardeios no Iêmen em março de 2025 faziam parte dessa atividade. Enquanto Netanyahu queria usar sua vantagem militar para eliminar as instalações nucleares iranianas em abril de 2025, Trump optou por negociações visando um acordo que impediria o Irã de obter armas nucleares. A demonstração de força no Iêmen visava sinalizar ao Irã que, se não concordarem com novos termos, os Estados Unidos da América têm capacidade de destruir instalações nucleares subterrâneas do Irã com mísseis Massive Ordnance Penetrator, lançados por B-2. Parte da infraestrutura nuclear iraniana, como o reator de pesquisa de Teherã e a usina de Bujair, foi identificada e está sob vigilância da Agência Internacional de Energia Atômica. Mas o Irã também tem construído infraestrutura clandestina, como as áreas de Natanz e Iraque, descobertas em 2002. Desde então, continuou a construir instalações nucleares públicas e clandestinas, muitas em locais subterrâneos profundos. O Irã possui uma usina de enriquecimento de combustível em Natanz, uma instalação subterrânea projetada para enriquecimento em escala comercial. 8 metros abaixo do solo, protegido por paredes de 2,5 metros de espessura, reforçadas por paredes de concreto. Em 2004, o teto foi reforçado com concreto armado e coberto com 22 metros de terra. Uma nova instalação também está sendo construída dentro do Monte Kalangasla, ao sul do complexo principal de Natanz. A usina de enriquecimento de combustível Ferdol está localizada no interior de uma montanha perto de Qam, em uma antiga base de mísseis. Este é considerado o melhor local nuclear abrigado do Irã, enterrado entre 80 a 90 metros de profundidade. Foi descoberto em 2023 que a instalação foi modificada para o enriquecimento de urânio. Acredita-se que o urânio armazenado aqui seja enriquecido até 3,7%, pouco abaixo dos 90% para armas nucleares. Especialistas acreditam na existência de um local nuclear iraniano em uma montanha a 20 quilômetros de Shalas, embora o governo do Irã negue isso. Em 2003, os Estados Unidos da América já haviam afirmado a existência de um local nuclear subterrâneo em Lavazan Shan. As investigações da Agência Internacional de Energia Atômica não revelaram evidências conclusivas sobre o propósito do local. Fontes americanas afirmam que o Irã removeu a camada superficial do solo e higienizou uma área para esconder uma instalação subterrânea profunda. Porém, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, que visitaram Lavazan Shan em 2005, relataram que a explicação do Irã para a elevação do local parecia coerente e consistente. E eles não puderam verificar as alegações dos Estados Unidos da América. Todas essas localizações são potenciais alvos de mísseis Moped dos Estados Unidos da América transportados por B-2S, caso as negociações entre Irã e Estados Unidos falhem. A quarta rodada de conversas entre Estados Unidos da América e Irã terminou em 11 de maio de 2025. Mais negociações estão planejadas, mas os oficiais iranianos insistem publicamente em continuar o enriquecimento de urânio. Apesar de ambos os lados afirmarem confiar na diplomacia, ainda existem linhas vermelhas significativas que tornam desafiador ver como os negociadores irão resolvê-las.
Os Estados Unidos da América querem acabar com o enriquecimento e a desmontagem das instalações do Irã em Natanz, Fordow e Isfahan. O Irã não quer comprometer seus direitos nucleares, que afirma incluir o enriquecimento de urânio. Também recusou negociar sobre seu programa de mísseis balísticos. Permitir que essas atividades continuassem foi uma das principais críticas de Trump ao Plano de Ação Conjunto Global em 2018. O Irã afirmou que encerrar o enriquecimento de urânio ou entregar seu estoque enriquecido são linhas intransponíveis nas negociações. Eles estão dispostos a negociar restrições ao seu trabalho nuclear em troca do levantamento das sanções. Também quer garantias inabaláveis dos Estados Unidos da América de que não abandonará o pacto novamente e reaplicará as sanções. Especialistas militares sugerem que, se as negociações falharem, os Estados Unidos da América devem adotar medidas mais rígidas para conter o programa nuclear do Irã. Para desmantelar completamente o programa nuclear do Irã à força, vários locais teriam que ser alvo para evitar que o programa de centrífugas seja reconstituído em uma forma mais resistente. Relativamente rápido, pode ser necessário vários impactos com o míssil GBU-57 de 30 mil libras para chegar à instalação em Natanz. Porém, atacar instalações nucleares é arriscado, pois pode liberar isótopos radioativos como Césio-137, causando precipitação nuclear. Isso contaminaria o ambiente e traria riscos à saúde dos expostos. A extensão e gravidade da precipitação dependeriam dos materiais radioativos presentes na instalação e das condições climáticas. Mais de 40 milhões de pessoas habitam áreas com risco de chuva radioativa. Mas também haveria outro tipo de precipitação que poderia prejudicar a reputação internacional dos Estados Unidos da América. O programa nuclear iraniano nasceu em grande parte de ameaças percebidas à sua sobrevivência. Um grande ataque dos Estados Unidos da América só confirmaria essas crenças e aceleraria a busca por armas nucleares. Portanto, o bombardeio agressivo de alvos nucleares iranianos pode enfraquecer, em vez de fortalecer, a posição de negociação dos Estados Unidos da América. Você acha que os Estados Unidos da América e o Irã chegarão a um acordo sobre a proliferação nuclear? Caso contrário, o presidente Trump cumprirá sua ameaça de devastar o Irã? Essa devastação incluirá o uso de bombardeiros Stealth B-2 para atingir as instalações nucleares subterrâneas do Irã com bombas GBU-57 Bunker Buster. Se o fizerem, qual será o resultado? Deixe seus pensamentos nos comentários e obrigado por assistir.